Olá! 4 atitudes de Davi em meio à dor. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 21 a 23. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi havia perdido seu filho ainda criança, e a morte, ela dói. Diante do acontecido, Davi tem 4 atitudes diante dessa dor que precisam ser vistas por nós. Primeira atitude de Davi: quando a criança estava doente, ele orou, jejuou e chorou. Ele não pediu ou deu ordem para alguém fazer isso por ele. Para jejuar é preciso abrir mão da comida, e isso a nossa carne não gosta. Tem hora que queremos a bênção sem abrir mão do nosso conforto. Nunca terceirize a ninguém sua necessidade, pedindo aos outros para orar e jejuar pela sua causa, enquanto você não ora nem jejua, talvez por falta de tempo ou sei lá qual outro motivo. O primeiro interessado em orar e jejuar precisa ser você. Outros até podem ajudar naquilo que você já esteja fazendo. Segunda atitude de Davi no momento de dor: Davi não murmurou, não reclamou, nem se revoltou por Deus não responder sua oração. Nem todas as orações, por mais intensas que sejam, serão respondidas por Deus. Só aceita isso sem revolta quem realmente reconhece Deus como Deus. Deus não respondeu à oração de Davi e o seu filho morreu. Mas também Deus não respondeu à oração de Paulo quando ele pediu que o espinho de sua carne fosse tirado, mas apenas ouviu de Deus: a minha graça te basta. Deus não respondeu à oração de Jesus quando ele pediu: se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, meus irmãos amados, mesmo quando Deus não responde uma oração, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Terceira atitude de Davi no momento de dor: Davi parou de orar e de jejuar por seu filho depois que ele morreu. Não há nenhuma recomendação na Bíblia, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, para continuarmos orando depois que alguém já morreu. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Queridos irmãos, por mais que amamos uma pessoa, depois que ela morreu, já não há mais nada que podemos fazer por ela. O amor, ele pode continuar, isso é uma verdade. Mas continuar orando por ela, isso é um erro, porque nós não poderemos fazer nada por ela. E isso Davi entendeu, mesmo diante da dor. Quarta atitude de Davi diante da dor: em um momento de grande dor, Davi faz uma declaração de fé na palavra de Deus. Nunca mais ele virá a mim,
mas um dia eu irei a ele. O apóstolo Paulo chama essa declaração de bendita esperança. Tito capítulo 2, versículos 12 e 13. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Um dia Jesus Cristo voltará. Ele voltará para buscar aqueles que nele creem, aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Com certeza isso vai acontecer. Foi por atitudes como essas que Deus havia dito que Davi era um homem segundo o seu coração. E quais são as lições que tiramos da experiência de Davi nos momentos de dor? Nunca terceirize a sua dor a ninguém. Ore você, jejue você, busque você. Você pode até contar com a oração de queridos irmãos, mas vai ajudar aquilo que você já está fazendo. Ore e jejue, até chore diante de Deus, mas não murmure, não reclame e nem se revolte contra Deus se Ele não te responder. Podemos ainda amar uma pessoa depois que ela morreu, mas orar por ela não se faz mais necessário. Mantenha viva sua bendita esperança, pois todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador se encontrarão com Ele um dia nos céus para uma vida eterna, bendita e maravilhosa. Essa é a nossa bendita esperança. Fale de Jesus às pessoas. Só Ele pode fazer com que nos encontremos novamente para vivermos eternamente. Amém. Oremos. Ah, grande Deus, o Senhor não respondeu a oração de Davi. Também não respondeu a de Paulo e nem a de Jesus. Muitas outras o Senhor havia respondido, mas aquela não. Ah, Deus amado, eu sei que assim acontece conosco. Há orações nossas que o Senhor não vai responder, e há um propósito sempre há um propósito. Quero pedir que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos para que possamos nos manter firmes, sem reclamar, sem murmurar, sem se revoltar contra o Senhor, diante de uma oração não respondida. Ajuda-nos, ó Deus amado. Assim pedimos a sua bênção e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu irmão, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho, sua fé, sua esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?